Olá, pessoal! Nessa aula 4 do módulo 4, nós vamos continuar falando da propaganda eleitoral, das suas modalidades, com especial enfoque agora para a vedação da propaganda eleitoral em bens públicos. Vamos ver os termos da lei. É proibida a propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens públicos. Isso está disposto no artigo 37 da Lei das Eleições. Essa é uma proibição ampla, gente, ou seja, é qualquer bem público mesmo. É uma proibição quanto à forma da propaganda e aos locais de veiculação. E sujeito o infrator à remoção, como nos outros casos, e essa remoção, nesse caso aqui, é no prazo de 48 horas, e caso não cumprida a remoção, sujeito o infrator à multa de 2 a 8 mil reais. Então, é uma proibição ampla de vedação de propaganda eleitoral em bens públicos, quanto à forma e quanto aos locais de votação. Quanto à forma, o legislador deu ênfase à expressão veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mas exemplificou algumas formas, como pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Esse rol aqui da lei, ele é um rol exemplificativo, não é taxativo. Então, pode haver propaganda, ou pelo menos tentativa de propaganda em bens públicos de outras formas, e continuarão a ser vedadas. Quanto aos locais, de acordo com a lei, não é permitida a propaganda nos seguintes, que ela cita: bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam. Bens de uso comum do povo, aqueles em que é dada a possibilidade de acesso incondicionado à população em geral. E eu trouxe aqui alguns exemplos de bens de uso comum do povo que são inseridos na lei: postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. E em nenhum desses locais é possível afixar propaganda eleitoral. A proibição também se estende aos seguintes bens: táxis e ônibus de linhas regulares, cinemas, clubes, lojas, templos religiosos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Por quê? Porque tem acesso incondicionado da população a esses lugares, que são bens de uso comum do povo. Também se estende a escolas públicas, a árvores e jardins localizados em áreas públicas, muros, cercas e tapumes divisórios também de áreas públicas. Nesses locais aqui não pode haver propaganda eleitoral. Também não pode haver propaganda eleitoral em feiras livres, dentro dos estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, e também mercados, hipermercados, supermercados, enfim, nenhum estabelecimento comercial pode veicular propaganda eleitoral. E o que é permitido? Existem exceções na lei. É permitido colocar mesas para a distribuição de material de campanha e utilizar bandeiras ao longo das vias públicas. Vejam, toda a permissão da lei é que se realize a propaganda nas vias públicas, por meio do quê? Mesas para a distribuição de material de campanha e bandeiras. Por que bandeiras? Porque elas são uma propaganda móvel, né? Elas vão sair da circulação e não vão ficar o dia inteiro ali, de repente até atrapalhando o tráfego de pessoas. Então, essa propaganda tem que ser móvel e não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Essa lei, ela visa essencialmente evitar os cavaletes, bonecos e cartazes que, eu não sei se vocês lembram, mas em algum tempo atrás, nas eleições, colocava-se muitos cavaletes enfileirados, muitas placas enfileiradas, e isso prejudicava o trânsito, prejudicava a visibilidade dos condutores, então passou a ser uma modalidade de propaganda proibida. Nas vias públicas, o que significa? Qual que é o conceito de via pública para efeito da lei? É a superfície por onde passam os veículos, pessoas e animais, incluindo pista, calçada, acostamento, rotatória,
canteiro central. Nesses lugares que são considerados vias públicas, pode ter, eu repito, mesa para distribuição de material de campanha e bandeiras, que são um meio de propaganda móvel. E são condições para que essa propaganda seja lícita, seja permitida. A mobilidade do material de campanha, que ele deve ser retirado e colocado entre as 6 e as 22 horas. Ou seja, todo dia às 6 horas da manhã pode ser colocada a bandeira, mas tem que ser retirada até as 22 horas do mesmo dia. E elas não podem dificultar o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Eu trouxe aqui uma fotinho, um exemplo de cabos eleitorais ostentando bandeiras aí de propaganda eleitoral. Agora vamos prestar um pouquinho de atenção a essa imagem. Vocês já devem ter visto, essa outra também, e essa outra também. Vocês já devem ter visto na frente dos locais de votação que o chão fica impregnado de santinhos. O que vocês acham? Essa propaganda é lícita? Não. Inclusive, a resolução do TSE se preocupou com essa conduta, que tem se mostrado muito abusiva. Então, a resolução passou a prever que despejar santinhos ou panfletos na frente dos locais de votação, que é uma prática conhecida como voo cego ou chuva da madrugada, é expressamente proibido, nos seguintes termos. Artigo 19, parágrafo 7º da Resolução 23.610. O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura a propaganda irregular, sujeitando-se a infrator ou infratora a multa, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504. E esse crime aqui é o crime de boca de urna, que nós ainda vamos estudar. A multa, a sanção pecuniária para esse derramamento de santinhos é de R$ 2.000 a R$ 8.000. Mas também houve uma preocupação da Justiça Eleitoral com a poluição ambiental que é decorrente dessa prática indesejável. Com isso, o TSE acrescentou no o artigo 125A na resolução da propaganda, que tem a seguinte mensagem: as corregedorias regionais, sob a supervisão da Corregedoria Geral Eleitoral, deverão desenvolver ações e programas direcionados a mitigar os efeitos da poluição ambiental, sob todas as suas formas, decorrentes do exercício da propaganda eleitoral. As ações e programas propostos serão de caráter propositivo e não poderão restringir o pleno exercício da propaganda eleitoral por partidos, federações, candidatos e candidatas. Agora, a gente também tem que pensar o seguinte: qual é a natureza do representante, qual é a qualidade do representante que a gente quer. E eu vou dar uma opinião pessoal minha. Se eu ver um santinho de um candidato na frente de um local de votação, eu não vou votar nele, porque ele não está se preocupando com o meio ambiente sadio daquela municipalidade. Agora nós vamos estudar a propaganda nas dependências do Poder Legislativo. Poder Legislativo, as sedes dos poderes legislativos, elas são bens públicos, mas a legislação permite a propaganda dentro delas e é o que nós vamos ver a partir de agora. O artigo 37, parágrafo 3º da Lei das Eleições diz que, nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação da propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora, ou seja, o legislador não proibiu. Ele só disse que quem vai definir se pode ou se não pode é o presidente da mesa diretora. Significa, então, que é permitido dentro das câmaras municipais, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Até porque, gente, essas casas são casas que os representantes estão lá e geralmente estão concorrendo. São casas eminentemente políticas, né? Seria um contrassenso proibir qualquer forma de propaganda lá dentro. Mas deve ser assegurado, isso pelo presidente da mesa diretora, um tratamento isonômico e uma razoável distribuição dos espaços entre todos os candidatos interessados. No entanto, a mesa diretora não tem poder de polícia, ou seja, ela não pode retirar a propaganda de dentro das casas legislativas, cabendo, nesse caso, chamar
a Justiça Eleitoral para intervir. Por fim, vamos tratar da propaganda em recinto aberto ou fechado. O artigo 39 da Lei das Eleições estabelece que a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. No entanto, a lei pede que os candidatos ou os interessados tenham algum cuidado para preservar a ordem de prioridade, né? Preservar a prioridade no uso daquele espaço, que é o seguinte: em ginásios e em praças públicas, o candidato, o partido ou a coligação ou federação fará a devida comunicação à autoridade policial em no mínimo 24 horas antes da realização do evento de campanha, ou seja lá qual ato de campanha que ele vai realizar, a fim de que lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Então, se o candidato quer utilizar um ginásio ou uma praça pública para praticar ato de propaganda, ele só comunica à autoridade policial para que fique reservado para ele aquele espaço. Ele terá prioridade, desde que ele comunique com 24 horas de antecedência. E aí a autoridade policial vai tomar as providências que entender necessárias para garantir a realização do ato e também o funcionamento do tráfego e dos serviços públicos concomitantemente ao evento. Esse foi o conteúdo da nossa aula 4. Nos vemos na próxima aula para continuar falando das modalidades de propaganda.